Se assente, por favor, e abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos traz essa noite algo especial de Deus para as nossas vidas mais uma vez. Você já percebeu que existem situações que acontecem na vida e que com algumas pessoas, essas situações, embora elas tenham ocorrido há alguns anos, parece que todos os dias quando alguém acorda, ou pessoas assim acordam, elas ainda estão presas a um passado. E porque estão presas a um passado, elas não conseguem crescer emocionalmente, têm vidas emocionais travadas, têm vidas conjugais travadas, tem vida profissional travada, e também a vida espiritual está travada. Existem pessoas que ficam levando para o resto das suas vidas os seus desacertos, os seus erros, entram e saem de dentro da igreja. Mas na verdade, querido, elas entram e saem, mas o Evangelho não entra nelas. São boas ouvintes da palavra, cantam, gostam desse ambiente, mas entre o que ouvem e a aplicação, o inimigo acha liberdade para ficar cirandando na vida dessas pessoas. Pessoas que você cumprimenta elas hoje, paz do Senhor, irmão, como vai? Ele vai dizer, mais ou menos, e aí vai contar um monte de problemas. Passa-se 2, 3 meses, 8 meses, 1 ano, a mesma coisa. Paz do Senhor, querido, como você está? Ela vai abrir a boca e vai reclamar. É raro ter uma palavra de gratidão pelo que Deus fez. Geralmente, nos momentos em que alguém pergunta para alguém, como que você está? Sempre vem alguma coisa a ser pontuada. Estamos aí, né? Uma luta, né? Uma hora é minha neta, a neta deixou de ser bênção agora para ser uma questão de ídolo, de reino. A outra hora, sabe como é que é, né, irmão? Lá em casa está uma luta, né? Aquele problema que você já sabe. A gente já sabe mesmo. Aliás, alguns já sabem. Já oramos. E em alguns casos, deixa eu dizer para vocês, Jesus até já resolveu o problema, mas a pessoa continua tributando todo dia um acender de vela por alguma coisa que não tem mais eficácia, que não tem porquê. Então você ajuda, você ora, e passa-se o tempo, as pessoas não mudam. A gente vem à igreja prestar culto a Deus, e por misericórdia de Deus, Ele fala com a gente, e fala com a gente hoje, muito diferente quando era na época da lei. Porque na época da lei, o sacrifício era oferecido, a obra era feita, mas essa liberalidade do Espírito Santo, essa forma plena que a gente tem hoje, é só um pouco depois da graça que a gente tem esse jeito, essa forma liberal, gostosa de servir ao Senhor. Mas acontece que muitas das vezes, nós entramos, sentamos, tomamos ceia, ouvimos palavras, até damos alguns, os que são mais voltados mesmo, alegres, dão glória, dão aleluia. Mas sabe qual é a minha expectativa, a minha visão como pastor? E não é só minha, eu descobri que não é só minha. Eu já vi aqui, ouvi, né, me dizendo, pessoas, não vou citar o nome delas, que de vez em quando ministram aqui no altar, e é óbvio que essa função é muito minha, pastoral, principalmente culto de domingo, e às vezes a gente reveza, deixa alguém para ter um crescimento, etc. Mas eu ouço às vezes alguma coisa assim, pastor, acho que a igreja não recebeu a palavra. Mas por quê? Eu vi alguns irmãos encostando e dormindo. Falei, bem-vindo. Outros no celular, outros levantaram não sei quantas vezes, parece que a mensagem não estava falando com ela. Eu disse, querida, eu passo por isso todos os cultos.
todos os cultos. Seja culto de ensino, seja culto de oração, seja culto público, seja celebração da família. Ele falou, o problema não está em você. Porque Deus cumpre os seus propósitos. Enquanto a igreja estiver estabelecida na face da terra, a igreja precisa pregar. O evangelho precisa ser pregado, independente do retorno. Mas enquanto o evangelho não for pregado até o fim, todas as nações, de fato a consumação não vem. Mas se a igreja se cala, o inferno cresce. E por isso que a gente prega. Prega por quê? Para que haja sempre uma renovação do nosso alinhamento com Deus, para que haja conversão, para que haja arrependimento, para que haja reconciliação. Embora muitas das vezes essa é a sensação que nos dá quando a gente prega. E vou dizer para você, irmãos, quando alguém prega, os cientistas da teologia dizem que o desgaste de um pregador durante a ministração, ele se desgasta tanto em 40 minutos, 1 hora, que é o equivalente a um dia de trabalho pesado. Porque o pregador, ele põe o seu conhecimento, ele põe a teologia, ele põe a oração, ele põe a consagração, ele põe a busca, ele põe a revelação. Pegue tudo isso e ponha num ambiente, tente misturar isso e tente jogar isso em 40 minutos. Você percebe que às vezes quem prega sai com uma sensação assim, não preguei nada, eu esqueci disso, ou queria falar aquilo. Mas na verdade, nós somos falíveis. O Espírito Santo não é falível. A quem Ele quer atingir, aqueles que estão com os corações abertos, a pessoa recebe, e o Senhor faz mudança, faz morada. Mas às vezes, esse é um fator muito interessante. Parece que nós nos acostumamos com vir e terminar, e nada acontece de mudança na nossa vida. Nada. 15 anos depois, alguém continua com a mesma oração, com os mesmos comportamentos, com a mesma vida. Não evolui como homem, o homem no padrão da Bíblia. Não evolui como mulher no padrão da Bíblia. Os casamentos não melhoram, os relacionamentos não melhoram, as provas que passam pela nossa vida não nos melhoram. Em algumas situações, quem convive com a gente começa a desacreditar, e a culpa não são delas, a culpa geralmente pode, ou talvez seja nossa, porque ao ouvir uma palavra e não deixar ela descer nas nossas entranhas, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós recebemos. O Espírito Santo não é meramente uma brincadeira, não é simplesmente um momento onde vem um pregador, a pessoa pula, salta, mas no dia seguinte ela continua com a sua inadimplência espiritual, com a sua morosidade espiritual, não muda o seu dia a dia. Ora, o Evangelho não entrou nessa pessoa, o Evangelho não entrou nessa família, não entrou nessa casa. Quando eu preciso de um motivador, quando eu preciso de alguém que me ponha para cima, para dar glória, para viver a palavra, eu estou precisando de um show. Então eu posso ir numa casa de teatro, num festival de mágica, em qualquer coisa, porque de fato o Espírito Santo não está sendo prioridade da minha vida. Eu não o busco, eu não o cativo, e por isso alguns sentimentos vão tomando legalidade na nossa vida. E eu orava ao Senhor para esta semana, para hoje, e num dos momentos em que eu estava até conversando com a Fernanda, o Espírito Santo falou: pregue isso domingo. E eu queria compartilhar esse texto com você, daquilo que foi me revelado, porque a parte histórica, a parte teológica, nós já conhecemos. Mas eu dou glória a Deus pela revelação do Espírito Santo. E muito orei por esta noite. E quando eu pedi para vocês ontem, convide alguém, tragam pessoas, tem sido uma luta minha. Tem sido uma luta quando eu peço para vocês: olha, repostem, convidem, façam.
Mas você já sabe, se a gente não tomar cuidado, até o pregador se torna desanimado. Esse é o objetivo das trevas, nos fazer travar, nos fazer parar. Mas a minha palavra, que não é minha essa noite, ela vem como uma flecha. Eu desejo que essa noite o poder da palavra de Deus seja como uma flecha cortante no teu coração. Eu desejo que, ao terminar essa palavra essa noite, alguns gestos físicos talvez, sejam manifestados como reflexo da sua alma. E talvez você se choque também com a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus não vem para nos fazer massagem no coração. Não vem para dizer, ai, coitadinho, coitadinha. Não, não, não. A palavra de Deus é para sempre nos confrontar, mesmo quando nós não estamos errados. É sempre para nos dizer, ó, vigia, quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Mas o que o Espírito me disse esta semana é que o Senhor deseja fazer aqui. E quem veio, veio. Quem não veio, aí é com o Espírito Santo, não é comigo. A turma que só veio na ceia ontem, a turma da ceia, né, do pão e do vinho, é uma pena. Mas aí é com eles, o Espírito Santo, e a palavra também pega eles. A palavra de Deus é para quem hoje? Para quem é montanha-russa espiritual. E tem aqui. Agora mesmo o Espírito Santo está falando, tem aqui. Ele está falando, está aqui. Tem algumas pessoas aqui que são montanhas russas espirituais. Um momento está bem, um momento não. Um momento entra no quarto, não quer falar com o marido, não quer falar com os filhos, não quer falar com ninguém. Aí no dia seguinte está sapateando em língua estranha. Que espírito é esse? O Espírito Santo não, é o espírito das trevas. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ou o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou Satanás pode estar se andando. E tem outra coisa. O diabo só trabalha aonde eu dou liberdade. Aonde eu dou? Me pega a Bíblia, por favor. Quero exemplificar isso aqui. A Bíblia diz, Jesus falou assim, ó. Pega a tua Bíblia aí se você tiver. Segura ela assim, ó. Jesus falou assim, ó. Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu encontro com isso aqui, meu irmão, o meu passado já era. As minhas frustrações já eram. O que eu fiz errado lá atrás, eu não tinha esse temor, eu não tinha esse evangelho. Por mais que o acusador venha dizer assim, você não tem moral, você não pode pregar, você não pode estar no púlpito. Deixa eu dizer uma coisa que Deus falou comigo, de verdade. Deus quer fazer libertação aqui nesta casa esta noite. Mas deixa eu dizer, Kleber Flauzino, já espero que de algumas pessoas nem se levantem para vir à frente, porque já faz parte do espírito dominador que está sobre ela. Ela deseja, cultua e acha bonito ser dominada pelo espírito dominador, que não é o Espírito Santo. Então Kleber Flauzino, o meu lado natural já espera que por alguns que Deus deseja fazer o extraordinário, eles não vão se manifestar, porque eles são muito bons no particular, são muito bons para outras coisas, mas no mundo espiritual, na casa do Senhor, são dominados. E alguns não é o diabo, é carne, é bater no peito e dizer assim, eu sou assim mesmo, não estou nem aí. Adivinha quem perde? E adivinha quem ganha? Quem perde é você, quem ganha é Satanás, e Jesus continua sendo o rei. Quando a gente recebe uma palavra e a gente rejeita a palavra, Daniel escreve dizendo que é um memorial diante de Deus escrito. A rede que vai ser lançada hoje, eu não sei se ela volta para nós tão rápido ou dessa mesma forma, mas hoje o Espírito Santo falou, é isso, eu quero fazer. E eu desejo que a sua vida essa noite tenha uma virada de chave, como diz os coaches da vida. Que você essa noite se aproxime da palavra. João 8, um texto conhecido nosso. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte,
bem cedo, outra vez, ele foi para o templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Segundo a lei, em Levíticos capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 22, esse é um pecado que não é possível de ter condenação na lei mosaica apenas para uma pessoa. E também não pode ter condenação, que era o apedrejamento, por uma testemunha. Era necessário que houvesse 2 ou 3 testemunhas, e que essas testemunhas confirmassem o que elas estavam acusando, para que, havendo a regra de apedrejamento, o máximo da prova foi praticado. Mas não era possível ninguém ser apedrejado dizendo: fulana é adúltera. Tá, se ela é, você tem que trazer prova. E 2, se ela é adúltera, tem que trazer o adúltero com ela também. Nesse caso bíblico aqui, da história, que não é uma história fictícia, nem uma parábola, mas é um fato, por alguma razão, não registra a Bíblia sobre isso, o adúltero não foi levado. Então, esse julgamento já era um julgamento falho. Segundo o sistema jurídico, uma expressão que se fala, seria um processo viciado. Por que viciado? Porque falta nesse processo instrumentos para que ele continue. Como é que você acusa alguém de ser adúltero, mas você não traz as 2 pessoas que foram encontradas em adultério? Mas o que está em questão não é a questão do processo que eles querem. O alvo é Jesus. Eles querem pegar Jesus nessa armadilha. Eles querem trazer Jesus a despregar o que ele prega, a ir contra aquilo que ele fala. Então veja, não havia o adúltero, que era o homem, então já está falho daí. Segundo, as testemunhas, ficou claro que elas estavam corrompidas, porque levaram Jesus, e foi bem aonde? Foi no momento em que Jesus estava no templo, na porta de entrada do portão das mulheres, e foi logo pela manhã, que no dia anterior eles também tentaram persuadir Jesus, pegar Jesus em alguma situação. Só que eles não conseguiram, e Jesus vai orar de noite, volta logo pela manhã e vai para o mesmo lugar. Então é dentro desse contexto que eles querem pegar Jesus. Se Jesus condena, a reputação de Jesus de amigo, porque ele prega amor, e está vendo, vocês estão dando crédito para esse Jesus, mas olha só o que ele fez com o pecador. Embora esses homens aqui fossem terríveis, religioso é uma raça terrível, irmão, terrível. É bom para falar da vida dos outros,
mas difícil de assumir seus erros, suas falhas, difícil de assumir as suas posturas. Sempre os outros têm culpa dele fazer o que ele é ou o que ele faz. Nunca que o religioso assume o que ele faz. O convertido faz. O transformado, ainda que pecador, faz, mas o religioso não faz. O religioso sempre tem um motivo para chamar de seu, para dizer por que ele está vivendo aquilo. Então a ideia desses homens era para pegar Jesus e dizer: olha o bacaninha aí, olha o cheio de amor aí, ó. É tão cheio de amor que está assinando embaixo o apedrejamento. A outra situação, a outra faceta que eles queriam pegar Jesus, é que se Jesus a absolve, Jesus podia ser preso ali pela guarda do templo, porque a guarda do templo tinha autoridade do governo romano para aplicar a sua lei, a lei de Moisés, aos judeus. E Jesus, sendo judeu, se ele fala: olha, é o seguinte, eu estou absolvendo ela, Jesus estava indo contra a lei de Moisés. Pronto, você está morto, está pego e já era. Essas eram as duas situações que eles queriam pegar Jesus. Só que eles não conseguem, porque Jesus, quando está lá no templo ensinando, você vê a falta de educação, a postura dessas pessoas. Eles passam pelo meio da multidão que está sentada, ouvindo Jesus, e falam: aí, mestre. Aí até chamam Jesus de mestre, mas é num tom meio farisaico, um tom meio de humor, de um algo muito sagaz e sarcástico. Eles não têm esse respeito por Jesus. E Jesus ouve o que eles estão dizendo. Jesus está aqui. Eles falam: está aqui. Aí, ó. E agora faz o quê? Jesus se abaixa. E nesse momento que Jesus está abaixado, ele começa a escrever na terra. E os insistentes continuam: fala, e aí, o que a gente faz? Como vai ser? Jesus, ainda em silêncio, se levanta, olha para eles e fala assim: qual de vocês que não tem pecado pode atirar a primeira pedra? E Jesus volta a se abaixar e continua ali. Naquele momento, aqueles homens são condenados pela consciência deles. Quando Jesus dá essa resposta, Jesus mexe na consciência deles. Muita gente aqui pensa que eles tiveram o pensamento de pecados, mas não foi isso que Jesus lançou para eles. Aqui Jesus não está falando de pecados. Jesus está tendo um caso específico, explícito: adultério. Embora capenga, mas ele está sendo lhe apresentado um caso de adultério. Jesus, quando fala qual de vocês não tem pecado, ele não está falando de pecado de roubar, pecado de mentir. Ele está falando de pecado de adultério. E quando Jesus lança isso, eles nunca esperariam vir uma resposta tão forte, porque se Jesus falou aquilo, ele sabe de coisas. O que Jesus, quando disse isso, tinha em mente? Jesus sabia, e ele disse, Mateus escreve sobre isso, falando que o pecado, primeiro, ele não vem pelo agir, ele vem pelo pensar. Jesus está tratando daquele assunto, dizendo para aqueles homens que estão ali, e para aquelas mulheres também que estavam ali, ele está se baseando em Mateus 5, do verso 27 ao verso 30, ele diz assim: olha, o pecado, ele primeiro acontece aqui, ó. Embora, Jesus está dizendo para ele o seguinte: embora alguns de vocês não se deitou fisicamente com algumas outras mulheres, a não ser esposa de vocês, ou com algumas menininhas novas, solteiras, embora alguns de vocês, mulheres, não se deitou com alguns homens casados ou solteiros, presta atenção, hein, antes de jogar a pedra, porque no coração já fez. Quando Jesus fala assim,
ele nivelou. Ele colocou a pedra para trás. Ele está dizendo, ok, pode apedrejar. Quem de vocês que não vive uma vida, ou já não viveu isso, que já não fez isso, ou que não faz isso, porque vocês não foram apanhados em flagrante, ou porque vocês não se deitaram com algumas mulheres, ou com alguns homens, vocês não são santos, vocês não são imperfeitos. O que Jesus está dizendo em outras palavras é o seguinte: essa coitada, entre aspas, deu o azar de vocês buscarem uma ocasião. Jesus não está passando a mão no pecado dessa mulher. O que Jesus está dizendo é: bom, já que aqui só tem santo, ninguém de vocês que até achou uma mulher em flagrante adultério pode jogar pedra. Então a consciência dessas pessoas é que foram tocadas. E aí termina, Jesus continuou abaixado, sem olhar para os pecadores e nem para a mulher. Ele continuou abaixado. Imagine a cena: pedras caindo, outros saindo bem devagar, sem brilho para olhar no rosto dos outros. Porque imagine, esse aqui estava gritando agora há pouco, vão matar, vão apedrejar, esse aqui também. Só que quando Jesus falou aquilo, o cara que estava incitando aqui não jogou pedra. O que o amigo dele pensou? Bom, esse aqui também está igual eu. E o daqui pensou o quê? Também está igual eu. Ou seja, naquele momento Jesus colocou ali para a multidão, dizendo: ela é errada, ela é pecadora, mas já que vocês não jogaram pedra, dá licença, né? Querendo pagar de santo quando estão com a vida igual. E eu repito, não era pecado de outras coisas, aqui era pecado de adultério. Jesus está se referindo ao seguinte: qual de vocês que está com o coração limpinho pode jogar? E o fato é, e é nisso que a mensagem entra, que Jesus não fica olhando assim para as pessoas, e nem para a mulher. Imagine a cena: ela devia estar com as roupas semi-rasgadas, devia ter tomado tapa no rosto, cuspida no rosto, devia ter arrancado os cabelos dela, alguns fios de cabelo. Ela devia estar com o rosto misturado com terra, poeira e lágrimas. Ela devia estar talvez descalça, porque o povo não perdoa. Ah, como o povo não perdoa. O povo gosta de falar da vida dos outros, mas quando é com ele mesmo. E é nesse momento que Jesus então se levanta, olha para ela e fala assim: cadê todo mundo, filha? Não é interessante Jesus fazer essa pergunta? Onde estão os teus acusadores? Você já parou para pensar? Algum dia você parou para pensar nessa frase de Jesus? Por que Jesus fala onde estão os teus acusadores? Ele sabia de tudo. Ele sabe aonde todo mundo foi. Aquela resposta só pode ser de alguém cheio do Espírito de Deus. Ele fala: cadê os teus acusadores, filho? E aquela mulher, no estado que ela estava, ela, penso eu, que ela não teve coragem de olhar no rosto de Jesus, porque ela era pecadora mesmo. De fato, ela estava vivendo vida de adultério. Se há um mês, se era a primeira vez, se era questão de tempos, não faz a diferença agora. Pecado é pecado. Mas ela não ousa olhar para Jesus, porque ela espera o pior. Quando Jesus ouve dela a seguir, Jesus fala: cadê os teus acusadores? E ela fala: eles não te condenaram? Imagine, cadê as pessoas, filha? Eles não te condenaram? Porque Jesus estava olhando para o chão. Disse: não, Senhor. Ela respondeu. Aí Jesus faz essa declaração fantástica, né? Só que essa declaração, ela não é simples. Ela é para nós essa noite. Ele fala assim: bom, eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Não é tão simples essa absolvição. Essa absolvição não acaba naquele fato.
Jesus também não absolveu aquela mulher ali para aquele ato e dizendo para ela: por hoje, bateu na trave, hein, irmã? Jesus não disse para ela assim: fia, eu não sei não, hein? Se a próxima eu vou estar aqui, hein? Vigia na terra, porque no céu não precisa, hein? Não, ele não fez isso. A palavra que ele disse para ela é a palavra que ele está falando aqui essa noite. Porque ele libera ela. Aí está a mensagem. Jesus libera ela do passado. Oh, aleluia. Ele disse: eu também não te condeno. Mas ele podia condenar, irmãos. Ele podia dizer: foi todo mundo embora? Foi. Filha, você saiu com o quitandeiro, com o batateiro, com o Zé do ovo, você saiu com o Zé que limpa a fossa, você saiu com o carpinteiro. Ele podia falar. Ele podia. Porque aqui dentro essa noite, aqui na Igreja Brasil para Cristo de São José dos Campos, aqui dentro essa noite, ainda não há ninguém na estatura de varão perfeito. Nós buscamos no Senhor, de glória em glória, sermos transformados. E graças a Deus por isso. Ruins são aqueles que não buscam. Se Jesus liberou aquela mulher do apedrejamento e da condenação, o que ele está dizendo para ela? Filha, o teu passado não me interessa mais. Sabe, queridos, essa palavra é tão forte que ela não tem a ver apenas com o pecado de ontem. Essa palavra tem a ver com coisas que nós vivemos lá atrás. Pode ser o mês passado, pode ser 10 anos atrás, mas que ainda continuam todos os dias assim no nosso coração. Se Jesus liberou aquela mulher que foi apanhada em flagrante de um adultério, ele está dizendo o seguinte: não quero mais saber do que você fez. Como não? Ele sabe, é lógico que Jesus sabe, mas ele está liberando uma palavra de mudança de vida. Ele está liberando sobre aquela mulher palavras de luz. Jesus está liberando sobre ela palavras que vão mudar a história da vida dela, porque ela era uma pecadora, irmão. O adultério é uma desgraça. O adultério é o crime, é um dos atos sentimentais mais covardes que existe. Agora, aquela mulher, ela estava vivendo uma vida nojenta. Ela estava vivendo uma vida fútil. Porque como que uma mulher se sujeita a ser amante? Como que uma mulher aceita a ser peguete? Como que uma mulher aceita a ter momentos em troca de vida? É uma escravatura, é uma vergonha no sentido das suas emoções, porque ela merece mais, ela merece dignidade, ela merece respeito, ela merece ter um homem no seu leito que a ame, não que apenas lhe deseje sexualmente. Qual o motivo que esta mulher vivia isso não faz diferença para nós agora. Ela poderia ser casada, porque adultério não tem como ser com solteiro, ou ela poderia estar vivendo um relacionamento, ou fosse uma vez com alguém que era casado. Mas ela estava sendo usada, ela estava se sabotando. Ela não podia entrar com o amante numa festa de aniversário. Amante não pode fazer isso aí. É bem verdade que algumas até vão nos mesmos ambientes enquanto a esposa não sabe, ou enquanto o marido não sabe. Mas aquela mulher, ela não podia ir em festas de mão dada com o amante. Ela não podia ir no mercado de mão dada com o amante. Ela não podia andar nas ruas
de mãos dadas com o amante. Ela não podia ir nos mercados da vida com o amante. Por quê? Porque ela era simplesmente alguém que vivia na obscuridade. E que por alguns momentos de carnalidade, o diabo estava sapateando na vida dela. Porque ela trouxe isso para a vida. Não foi o diabo que colocou. Ela deu, o diabo falou, você colocou, eu chuto pro gol. Foi isso que o diabo fez. Mas ela vivia uma vida de miséria sentimental. Relatos. Pense como era a vida dela de amante. Se deitava com o amante e quando chegava em casa talvez tivesse que olhar para o marido. Pense na vida suja. Pense o coração dela como era. Os conflitos de consciência. E quando Jesus diz para ela, eu não te condeno, Jesus não está dizendo para ela assim, filha, eu te absolvo desse pecado aqui. Jesus está dizendo para ela assim, ó, eu também não te condeno, vai, não peques mais, esquece o que passou, eu estou te dando uma nova vida, eu estou te dando uma nova oportunidade, eu estou te dando um novo olhar para a vida. Pastor, aonde isso vai chegar? Que muitas das vezes, o que a gente encontra, são pessoas que trazem na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua alma, histórias de amargura, de algo que já fez. Irmãos, aqui, como essa mulher, que ela errou, alguns de nós fez coisas na vida, que não era pecado, mas que fez mal para a gente, que nos fez, ainda hoje, se arrepender de coisas, posições, condenações, atitudes, e que de vez em quando, ou todos os dias, as nossas emoções vêm como um caldeirão, e vêm trazer coisas de 15 anos atrás, coisas de 8 anos atrás, erros, tomadas de decisões erradas, posições erradas que tomamos, comportamentos que não nos cabia, mas fizemos. E Deus então está passando pano? Não, Ele não está passando pano. Ele então está dizendo, olha, eu sei o que você fez no verão passado. Não. Quando Jesus está liberando para aquela mulher a sentença de absolvição, Ele está pegando o passado dela e fazendo assim, ó. Me dá uma folha de papel, se possível. Ele está pegando a sentença de condenação, porque na lei de Moisés, aquela mulher estava sim lícita, desde que o critério fosse completo, para ser levada ao apedrejamento. Ela poderia. O que Jesus, quando Ele fala para ela assim, tá bom, eles não estão aí, né? Ele já sabia. Ele está dizendo, eu também não te condeno. Ela olha para Ele, e é Jesus pegando toda a vida errada, todas as mancadas. Deixa eu dizer mais para você. Tem certos pecados que no momento trazem prazer para a carne. É bem possível que aquela mulher tenha tido momentos de prazer de pecar. Mas Jesus não está dizendo para ela, você gostou, né, daquele momento de pecado, né? Não, Ele não está dizendo isso. Ele não está perguntando, Ele não está falando, Ele só está fazendo assim, ó. Vá e não peques mais. Ele está fazendo, ó, a cédula que tinha contra você, ó. 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 Eu estou lançando no mar do esquecimento. É como se Ele estivesse fazendo assim, ó. Tem uma nova vida daqui para frente. Ninguém mais, nunca mais vai poder te cobrar de nada, porque quem pode te cobrar está te absolvendo hoje. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12, mesmo João, verso 47. Olha o que Jesus está dizendo. E se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo.
E se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Igreja, enquanto não chega o dia dele, ele está aqui não para te condenar, mas para te salvar. Eu vou dizer talvez uma maneira que possa ser melhor compreendido. Apesar de eu ter errado, apesar de eu ter feito ontem, apesar de eu ter vivido o mês passado, apesar desse problema tá atormentando a minha alma há 15, 20, 30 anos, Jesus está dizendo o seguinte, ele falou, não é eu, aqui não há interpretação dupla, é uma interpretação aqui tácita. Ele está dizendo, povo, igreja, crente, eu não estou aqui nesta noite para te condenar, eu estou aqui esta noite para você crer na minha palavra. Para julgar agora, mas o dia em que ele voltar, ele não vem mais como Salvador, ele vem como juiz. O que ele está dizendo? E se alguém ouvir minhas palavras e não crer? Sabe qual é o propósito que Jesus veio ao mundo, irmãos? O propósito de Jesus vir ao mundo é ser Salvador. Sabe Salvador de quem? Põe tua mão no teu coração, no teu peito. Repete o seu nome bem alto. Salvador do Kleber. Repete o seu nome. Eu falo o meu, você fala o seu. Salvador do Kleber. Ele não veio para todos os dias jogar na minha cara e dizer assim: sem vergonha, mau caráter, desviado, infeliz e tal. Não. Ele também não está pegando uma caneta e dizendo: ó, eu te absolvo dos pecados de hoje, amanhã é outro dia, você pecar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, quando ele disse para aquela mulher, vá e não peques mais, ele está pegando o pecado dela, que ela pecou uma vida inteira, ou algumas vezes, algumas histórias. Ele pegou aquele pecado dela e rasgou. Sabe, irmãos, o que estava escrito aqui, supostamente escrito aqui, ele está dizendo: ó, isso aqui não vale mais nada para mim, isso aqui eu não quero saber de nada, eu não quero saber se você teve prazer, eu não quero saber se sua mãe foi ruim, seu pai foi ruim, eu não quero saber por que você chegou, eu estou fazendo assim com o seu pecado, filha, é uma nova vida, eu estou te dando uma nova história, ó, eu peguei o teu passado, eu não quero saber, eu estou lançando no lixo, no mar do esquecimento, não vale mais nada para mim. O que ele está dizendo? Viva feliz, marca a tua história daqui para frente, pega esse pecado que eu já te perdoei, para de ficar lembrando dele, para de ficar se lamentando, para de dar de vítima, ninguém está aguentando mais você desse jeito. Alguns casamentos estão num fio de linha, porque sempre, todo dia, a mesma lembrança, é a mesma história, é a mesma coisa, porque você sabe do meu problema. O teu problema, você não está vivendo o que Deus falou, porque você sabe que a minha mãe, você sabe que o ex-marido, você sabe que a esposa, você sabe que o meu ex-patrão, você sabe que eu fui demitido injustamente, você sabe que ele sabe, ah, Deus, o Senhor sabe aquela traição que fizeram comigo. Ele fala: rapaz, eu já soprei sobre você um vento novo, eu já soprei sobre você coisas novas, eu já soprei sobre você um novo fôlego, e você continua trazendo aquilo que nem eu quero saber mais. Rapaz, para pensar, eu estou soprando sobre você todos os cultos, todos os dias. Irmã, quando você levanta pela manhã e você abre os teus olhos, olhe para mim, tem um monte, mas milhares de pessoas que não vão abrir os olhos amanhã, porque elas vão morrer essa madrugada
Quando você abrir os seus olhos amanhã cedo, é uma nova chance, é um novo dia, é uma nova oportunidade que Deus está te dando, é um novo fôlego para você olhar, abraçar, beijar, ser feliz, orar, jejuar, trabalhar, estudar, crescer. Deus está te dando hoje uma palavra definitiva. Pare de viver do que não deu certo. Pare de ficar olhando por aquilo que te bateram, te machucaram, te feriram. O Senhor está dizendo: eu sou o máximo na sua vida. Eu estou te dando chance de nova história. Olha para o texto. O texto diz que Jesus, ainda nesse mesmo capítulo, ele diz assim: se alguém ouvir minhas palavras e não crer, agora é hora do diabo te ver e do Espírito Santo também te ver. Quantos que estão me ouvindo aqui essa noite que creem, presta atenção para você não ser hipócrita e mentiroso, que creem que nas palavras de Jesus há verdade e há poder? Fique em pé. Presta atenção. Você que ficou em pé, você que ouviu, você está dizendo para o inferno, você está dizendo para o céu, que as palavras de Jesus são verdadeiras na sua vida. Pode sentar. Se o que você fez agora é verdade, o propósito de Jesus ter vindo a esse mundo é muito mais do que nesse plano, irmãos. Você acha que Jesus salvou você, ama você, só para você viver bem aqui na terra? Não. Jesus salvou você, Jesus perdoou os seus pecados, os nossos pecados. Não é apenas nesse plano, irmãos. Jesus salvou você, como Ele pegou os pecados desta mulher aqui, e Ele rasgou de uma forma que Ele não quer saber mais. Ele pegou os pecados dessa mulher, pegou os meus pecados, com um significado: vem viver comigo agora e na vida eterna. Mas o que eu fiz eu não quero saber. Eu quero saber o que você está disposto a viver comigo. O Senhor, quando Ele chama aquela mulher naquela responsabilidade, Ele fala assim: vai, não peques mais. Está pegando todo o histórico, tudo que ela gostou ou não gostou, tudo que ela quis ou não quis. Eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, mas essa palavra tem a ver com pecado. Ele falou: mas tem muita gente que está pecando porque está na minha casa com o coração fechado, de cara fechada, semblante fechado, só na minha casa. Na minha casa tem sempre problemas, sempre de mau humor, sempre timidez, mas fora. Mas e aí? Ele falou: é porque eles estão vivendo oprimido. Eles mentem que acreditam em mim, mas não acreditam não, porque senão os meus cultos seriam cultos mais vivos, eles teriam mais espontaneidade, eles seriam livres. Muitos deles não estão vivendo as bênçãos que eu queria para eles, porque eles ficam se culpando, eles ficam chamando existência coisas que não faz sentido. Tem muita gente que passou por traumas, tem muita gente que passou por decepções, tem muita gente que errou, tem muita gente que fez de maldade, tem gente que fez sem querer, tem gente que foi vítima, tem gente que foi enganado. As duas situações, ou todas essas situações, são a mesma coisa. É viver colocando valor naquilo que Jesus falou. Passou. Se Jesus perdoou os pecados de uma mulher adúltera, Jesus não pode mudar a tua história hoje? Por que alguns de nós carregam um peso que Ele já tomou sobre si? Repare bem dessa noite em diante. Repare como algumas pessoas são na igreja. Parece que nós temos um cadáver. Estão sempre assim, ó. No louvor estão apáticas, na ministração estão apáticas, e quando você vai falar com elas: o senhor não sabe da minha história, está uma luta lá em casa. E tem aquelas que advogam:
para essas pessoas. Está cheio de advogados sem ser formado aqui, que advogam. A história, aí ó, a pessoa está assim, ó. Só ele me entende. Isso é que o diabo quer fazer a gente viver. Jesus está dizendo, eu estou te dando vida. Jesus está dizendo, eu vou levar você para morar comigo na eternidade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção na vida. Você sabe o que é morrer sem salvação? Já parou para pensar? Já parou para pensar que aqui ele está dizendo, eu não estou aqui agora para condenar você, estou para te absolver, para te salvar. Mas você já parou para pensar que quando esse tempo passar, ele não vai nos tratar como alguém que não conhecia a verdade? Nós vamos recolher para a nossa alma ou vida eterna com Jesus, porque acreditamos, ou nós vamos para o inferno, porque vivemos uma vida dentro de uma igreja, Bíblia em casa, conhecemos salmos, conhecemos os textos, mas não nos liberamos, não crescemos como crentes, vivemos sempre naquele espírito mirrado, sempre se culpando. Quando eu lembro do que ela fez por mim, você lembra o que te fizeram de mal, mas não traz à existência a morte de Jesus pelos seus pecados? O que é mais importante? O que fizeram para nós, ou o que Ele fez por nós? O que é mais importante? Porque a minha melhor amiga, pastor, a minha amiga, pastor, ela falou isso, pastor, era minha irmã, pastor, somos filhos da mesma mãe, do mesmo pai. E aí, irmão? E aí, o que isso tem a ver? Jesus liberou aquela mulher de uma vida. Ele não perguntou para ela, você estava gostando do que você viveu? Ele não disse para ela, esse foi o 44, né? O 50º homem. Ele não falou isso. Ele apenas pegou o passado dela e fez assim, eu te absolvo para uma nova vida. O Senhor me disse, eu estou liberando. Fala para ele, eles já sabem, mas alguns precisam ouvir isso aqui essa noite. Atenção, povo de Deus que está aqui dentro essa noite. Deus está mandando dizer para a igreja dele, eu já liberei uma nova vida para você há muito tempo. Eu já liberei. É você que cultua desgraça, é você que cultua problema, é você que fica pegando tragédias que aconteceram na sua vida no passado e fica trazendo para o presente. Como é que eu posso mudar a tua vida se você não muda nem por você? Como é que eu posso fazer você ser feliz se você se recusa a crer no que eu estou falando? Eu libero palavras do altar, eu uso os meus profetas, eu uso as minhas filhas, eu uso os meus filhos, mas lá na tua casa, no teu quarto, no teu secreto, nos momentos de nervoso, você traz tudo de volta. Que Jesus sou eu na sua vida, que você vive cultuando o que não deu certo. Alguém aqui já passou por coisas que você chorou ter feito e não deu certo? Levanta a mão para mim. Não seja tímido não. Quem aqui, não quero que você fique confessando pecado não, mas quem aqui se arrepende de coisas que fez, que errou, e que hoje, se pudesse voltar atrás, não faria mais? Aí alguns vão ficar esperando eu levantar a mão. Se eu levantar a mão, vocês levantam também, né? Ô raça, viu? Ô povinho difícil. Veja, queridos, o propósito de Jesus vir a esse mundo como Salvador é muito mais do que simplesmente dar carro, dar casa. Tem um monte de gente que vive errado. Irmãos, o carro, a casa, a comida, o vestuário, isso é uma consequência. Mas como que você acha que vai ser o arrebatamento? Como que você acha que vai ser? O blazer laranja da Fernanda e o blazer laranja da menina ali, Pierina.
No arrebatamento, quem quiser pega. Tá bom? Quem quiser essa camisa florida do Aguinaldo, que ele não achou G1 nem G2, por isso que ele não me deu. No arrebatamento, essa camisa vai ser assim, ó. A camisa do Aguinaldo. Se você está vendo a camisa do Aguinaldo, você ficou. Pode pegar a camisa. Sabe aquele relógio meu que você vive cobiçando? Pode pegar. Está aqui. Nossa, o pastor estava aqui. Ele estava. Ele escutou a trombeta. Nossa, o iPhone 28 ficou aqui. Eu vou pegar para mim. Para onde eu vou não faz diferença nenhuma. Jesus disse: o que o propósito dele vir aqui não é as coisas dessa terra, é uma vida que ele vai dar lá. Não é apenas esse plano, é a luz que ele projeta sobre os homens. Quando ele disse para aquela mulher assim: eu te absolvo, eu também não te condeno, ele está dizendo: hoje eu abro uma oportunidade para você vir morar comigo na eternidade. Hoje eu abro para você a luz. Aquela mulher vivia, irmãos, uma escuridão. Ela vivia uma escuridão. As pessoas que se drogam, as pessoas que pecam, as pessoas que fazem algumas coisas terríveis, é por causa de um vazio que elas têm. Outros são mau caráter, sem vergonha mesmo, mas não deixa de ter aqui dentro tem um centro que Satanás vive, porque se ele vivesse para Jesus, Satanás não entraria. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é: eu te libero para um futuro glorioso. Repete comigo: eu te libero para um futuro glorioso. Fala com mais forte: eu te libero para um futuro glorioso. Mais uma vez: eu te libero para um futuro glorioso. É isso. É disso. Agora, eu aceitando ou não aceitando, toda a humanidade vai ser afetada. Aquela mulher, a história diz que ela recebeu. Agora, você ou eu, que apesar de ouvir essa palavra, se a gente aceitar ou não, nós vamos ser afetados do mesmo jeito. Uns vão ser afetados porque vão morar na eternidade com o Senhor. Outros não vão. Por quê? Porque ouviram e não creram. Saíram do culto do dia 14 de julho de 2024 e saíram já falando coisas dentro do carro, dentro do ônibus, chegaram em casa, durante a semana a palavra não fez efeito. A palavra não os mudou. Mas teve gente que pegou hoje tudo que ele fez de errado e tudo que fizeram de errado, todas as feridas que fizeram nele e todas as feridas que você fez nos outros. O Senhor está dizendo assim hoje: pega a tua vida, acerta daqui para frente e vem viver uma vida gloriosa comigo. O que esse texto está dizendo é que só ouvir claramente não é idêntico a uma aceitação espiritual. Não basta eu saber que Jesus liberta, eu preciso viver essa palavra. Eu preciso hoje lançar nos pés da cruz de Jesus todas as minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas raivas, as minhas decepções, os meus pecados, as minhas frustrações. Hoje é como se um portal, entenda, é como se um portal estivesse aqui, mas não é portal, é a cruz, é o próprio Filho de Deus. Ele dizendo: lança hoje nos pés da cruz. O que ele está dizendo aqui no Evangelho de João 12 é que haverá uma colheita pelo crédito ou não da salvação. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai ser terrível a carga de responsabilidade que vem sobre os homens que simplesmente ouviram. E é isso que me incomoda, é isso que o Espírito Santo me incomodou essa semana. É o fato da gente ouvir, irmãos, só ouvir e não viver. Isso vai ter um peso de responsabilidade. Não é possível, irmã, não é possível, meu irmão, que depois de tudo isso você não tenha vontade de mudar, você não se manifeste hoje. Não é possível, porque Jesus falou assim: olha, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas como você não quer, por causa da tua atitude, isso vai te trazer condenação. Ele fala que é uma carga de responsabilidade para quem recebe essa palavra, mas simplesmente ouve. Então é o que eu estou dizendo para você, que o Espírito me incomoda.
Eu ouço, mas eu apenas fico na condição de ouvinte. Aí amanhã, o teu primo, tua prima, ex-marido, ex-mulher, ex-patrão, encontra você e fala: ah lá, o miserável, ah lá, não sei o que, e você volta para casa. Não. Você já recebeu essa palavra, eu só estou repetindo. Você já recebeu o perdão, eu só estou repetindo. Você já recebeu o sopro de uma nova vida, eu só estou repetindo. Você já recebeu a palavra que te põe em pé, eu só estou repetindo. Pastor, é verdade, eu fiz mesmo. Fez, mas Jesus te perdoou. Fez, mas Ele te transformou. O que Ele está dizendo é que apenas aqueles que ouvem a palavra e não guardam no seu coração e não dão atenção, não tem significado. Para aquela mulher, Ele liberou, mas Ele não liberou para ela só, Ele liberou para você. Liberou para nós. A parte A do verso 47 do capítulo 12 diz assim: se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Irmão, você que está olhando para mim agora, talvez você está ouvindo e está falando: que hora que acaba o culto, que eu não aguento mais ver esse negão pregar. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Jesus não te julga, eu também não te julgo. Sabe por quê? Eu estou a semana inteira, nos meus períodos de oração, como orando por esta palavra. Então eu não vim pregar aqui porque eu achei, porque eu tropecei, não, porque Ele falou comigo. Segundo, você teve um domingo diferente. Pergunta para Fernando como foi o meu domingo, trancado no escritório, orando e buscando para falar com você. Eu orei antes de sair de casa, orei no escritório, orei aqui, até os últimos dias falaram: confirma, fala. Agora o que Jesus fala? Eu não te condeno se você não crê. Eu não te condeno. Mas olha que coisa interessante, Jesus não está pronunciando uma sentença sobre a pessoa. Se você não crê, eu não estou te amaldiçoando. Você não quis crer. Ele está dizendo: eu sou o seu Salvador, mas a sua condenação é essa: você não acredita. Por isso que você fica valorizando a traição, o adultério, a dor, o erro que você fez. É duro, irmão. Sabe qual é o papel do acusador? É pegar o nosso passado e ficar jogando na cara. E quando a gente não crê na palavra, a gente fica nesse nível. Sabe o que é marionete? Marionete é aquele brinquedinho ou instrumento que alguém manipula. Põe a mão, mexe, põe para lá, para cá. Quando a gente não crê na palavra de Jesus que falou isso aqui, a gente se torna marionete dos nossos sentimentos, que são errados, e também marionete do diabo. Aí eu não celebro, eu não sorrio, eu não canto, eu não ceio, eu não faço festa, eu não cresço, eu não me envolvo, porque eu sou marionete. O diabo fala assim: agora está trabalhando na igreja, né? Que lindo, não? Mas eu conheço você de 10 anos atrás. E o diabo é bom nesse negócio. Ele fala: eu sei aquela boate que você estava. Eu sei aquilo. Ele sabe mesmo, porque ele estava lá. Esse reduto do inferno, esse espaço dele. O que ele não está dizendo, e de propósito, é que Jesus passou o sangue dele sobre a minha vida, me limpou, me purificou, me deu uma roupa nova, me deu um linguajar novo, me deu uma oportunidade nova. Eu não merecia nem ser porteiro da igreja, eu não merecia estar no altar, eu não... Mateus capítulo 7, 24 e 27, nós estamos fechando. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino, presta atenção, repete comigo: quem ouve o meu ensino e não o pratica, agora fala bem forte, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa
sobre a areia. O Senhor liberou uma palavra no dia que você levantou a mão e aceitou Ele como Salvador da sua alma. Se você, desculpa o que eu vou falar, irmão, não quero ofender, não, nem quero saber. Se você viveu uma vida errada de adultério, se você viveu uma vida de vícios, se você fez coisas imorais, desleais, se te fizeram mal, te traíram, te machucaram, abusaram, o Senhor está dizendo assim: olha, creia na minha palavra, construa uma vida em cima da minha palavra, porque virão dias em que as pessoas são maldosas, vão soprar coisas sobre você, vão jogar na cara, o inimigo vai usar pessoas, outras vão vir naturalmente. Deus está dizendo: se você construir a sua expectativa em cima do seu passado, é como alguém que constrói casa sobre a areia. Quando vier o sopro, o vento, a tentação, você vai cair, você vai desanimar. Sabe por quê, irmã, que você fica enfiada dentro do quarto? Sabe por quê que você tem mais peito para faltar culto do que está aqui? Porque o melhor lugar para a gente estar quando a gente não está bem não é no quarto, é aqui. Eu vou dizer de novo: em vez de você ficar causando BO dentro de casa, invocando Satanás com esse comportamento que você faz, e irmão também, o melhor lugar para você estar aqui, ó, chorando aqui, chora aqui, ó, chora aqui, porque aqui é a casa do Senhor, aqui o Espírito de Deus se manifesta, aqui o Senhor usa os seus profetas, libera uma palavra para você que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Mas preste atenção no que ele está dizendo: o tolo, ele ouve e constrói a vida em cima de coisas perecíveis. Por isso que o diabo manipula. O sábio, ele constrói as suas expectativas sobre a rocha. Que rocha é essa? A palavra. Eu vou repetir. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Então, a partir de hoje, meu irmão, você escolhe quem você vai querer ser. Escutar e não aplicar é ausência de sabedoria. Ficar vivendo um passado, amargando o que não deu certo, é ausência de sabedoria. Deus disse para mim que esta noite, e eu não vou ficar insistindo, porque a hora já chegou, que Ele está hoje liberando mais uma vez. Ah, domingo passado não foi dia? Foi. 2 domingos já foi. Mas hoje a palavra, ela tem um endereço certo, ela tem um caminho certo, ela tem um objetivo certo. Abra sua Bíblia, João 3. João 3, verso 17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Você acredita nisso? Quem acredita, dá um glória a Deus bem alto. Você acha que Deus está aqui esta noite para te condenar? Você acha que Deus está dizendo: ah, então meu pecado está tudo bem? Não está tudo bem. Ele está dizendo: eu não vim para te condenar, estou te estendendo oportunidade. E continua o texto: não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. O que Jesus está dizendo para nós: a gente jamais vai saber o quanto o pecado custou para Jesus. Pastor, o que o senhor disse? Quem aqui já martelou o dedo? Levanta a mão. Doeu? Quem já cortou o dedo fazendo comida? Doeu? Pega todo esse sentimento de dor física e multiplica por 10 bilhões. Você nunca vai saber o quanto o seu pecado, a sua decepção, a sua frustração custou para Jesus lá na cruz. Tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, Jesus está liberando, como já fez lá na cruz, dizendo: tem uma nova vida, tem uma nova esperança. Apesar, querido, olha que coisa interessante, que tem muita gente que, apesar de haver conversão, ele ainda não é uma pessoa convicta. E antes de haver conversão, é necessário haver convicção de culpa. Realmente, eu não merecia. Realmente fizeram mal. Realmente não foi legal. Mas o Senhor Jesus libera uma palavra hoje
E eu tenho certeza de que Ele está falando conosco aqui nesse lugar. Considere o bem que você pode fazer, ao invés do mal que você não pode desfazer. Considere o quanto você pode fazer de coisas boas, depois que você encontrou Jesus. Considere. Esta noite, meu irmão, esta noite, a mensagem é essa: você não precisa morrer por você. Já morreu alguém por você. Você não precisa mais ficar sofrendo porque o seu pai te rejeitou, tua mãe te rejeitou. Você não precisa ficar sofrendo porque não te levaram para Disney, mas levaram teu irmão, tua irmã. Você não precisa ficar sofrendo porque você se lembrou agora das balas de goma que você roubou lá atrás. Você não precisa ficar sofrendo pelas figurinhas que quando você era menino você enganou. Jesus está liberando hoje um novo tempo na sua história. Quando Ele fala para aquela mulher assim: eu também não te condeno, Ele está pegando toda a história dela, tudo, Ele está pegando tudo que fizeram com ela, tudo que ela fez. Ele está dizendo o seguinte: filha, eu não quero mais saber do seu passado. Eu estou dizendo para você, na verdade é isso que aconteceu. Ele está dizendo: vai, não peques mais. Alguém fala assim: nossa, que legal, Ele perdoou os pecados e passou. A primeira parte foi essa. A segunda, que é a mais importante: segue a vida. O único que podia te escravizar, te condenar, está dizendo para você: não sei o que você fez, estou te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Vai, não peques mais. O Senhor me diz essa noite, e agora é com você, que da parte dEle tem coisas que a gente faz na vida e que alguns passos precisam ser dados. Por exemplo, no mundo espiritual, tudo aquilo que eu exteriorizo, as trevas veem, o céu, obviamente. Então, quando eu digo que eu creio na palavra, mas eu não tomo decisões pela palavra, na verdade eu não crio. Eu continuo a mesma pessoa. O que o Espírito de Deus está dizendo para mim é que você precisa entender: pare de se martirizar, pare de ficar se culpando, e pare de ficar dando valor para aquilo que te fizeram lá atrás. Porque para onde você vai viver, meu irmão, isso não vai fazer diferença. O Senhor já cuidou de você. Ele já pegou tudo e disse: olha, tá, eu sei, o que fizeram não foi legal, o que você fez não foi legal, mas eu estou soprando sobre você uma nova vida. Você vai viver o teu passado se você quiser. Agora, o futuro que eu tenho para você é muito mais do que aqui. Aonde é que está a mensagem? Eu fico vivendo uma vida mirrada emocionalmente, espiritualmente aqui, e vou deixar de entrar na eternidade porque eu fiquei cultuando as coisas que não deu certo. Você não precisa sofrer. Pastor, mas é duro para mim. Ó, irmão, então a condenação para você já chegou. Por quê? Você recebeu a palavra e não está vivendo. O Senhor está te liberando e está te libertando. Você não está vivendo. Aí é com você. Pare de ficar querendo ocupar lugar na cruz. Assuma a cruz que Ele já levou por você e por mim. Pare de morrer. Pare de ficar se debatendo. E viva o que Deus tem te colocado.